Bolsas hoje, inflação no Brasil e negociação dos Estados Unidos. China em foco, hein? Agora aqui no nosso Morning Call, 9/5 de 2025. Vamos lá, então, depois então do aumento das tarifas, né, dos juros aqui no Brasil, e houve também foi mantido os juros nos Estados Unidos, o Banco Europeu também do Reino Unido, europeu não, perdão, corrigindo, lá no Reino Unido também houve queda de juros, tá? Então, já para começar aqui dando um resumo, né, Ibovespa subiu forte ontem, 2,12% aos 136.232 pontos. E o câmbio também caiu ontem, né? Menos 1,46%, fechou a R$ 5,66, tá? Bom, já falei da alta, né, do Ibovespa, os principais ponto positivo, né, foi a Asas, subiu 22,3% após a empresa divulgar resultados sólidos no trimestre, tá? E o papel do Bradesco também registrou uma forte alta. Fazia tempo que o Bradesco não subia dessa forma, 15,64 após registrar um lucro de 5,9 bilhões no primeiro trimestre, tá? Por outro lado, a ação da Minerva, da BIF, né, que havia dado umas boas subidas tempos atrás, caiu 7,69. A empresa resultou os seus relatórios, né, de resultados e foram meio que em linha ali com os números. E o mercado parece que não gostou muito, vendeu Minerva, né? A divulgação do IPCA de abril já saiu, vou falar para vocês já da prévia, né, do IPCA. Mas vamos falar um pouquinho da renda fixa, né? Que tivemos os movimentos na curva de juros, etc. Então, as taxas futuras, elas encerraram a sessão de quinta com movimentação mista, né? Ao longo da curva. Os curtos tiveram um posicionamento de manter mais em aberto a decisão para a próxima reunião de juros, então ficaram ali meio estáveis. Já os intermediários tiveram uma redução, né? Acabaram caindo um pouquinho por conta da previsão, então, no caso de uma redução da Selic nas próximas reuniões, tá? Então, a gente teve muita diferença aqui entre uma e outra. Por exemplo, né, a mais curta ali, a DI janeiro de 26, ela subiu 5,1 bips, né? Já, por exemplo, o DI janeiro de 29 caiu 12,6 bips. Então, enfim, os treasuries também mostraram movimentos de alta nos Estados Unidos. É, o de 2 anos ficou em 3,87 e o de 10 anos em 4,37, os dois com alta até consideráveis. Para os mercados globais, então, nessa sexta-feira, lá pelos Estados Unidos, o S&P 500 abre com 0,3% de alta, tá, no pré-mercado, e Nasdaq também 0,4%, é bem em linha do que é realmente dentro desse horário aqui, quando o mercado vem para um dia bom. Vamos ver se concretiza. Após, então, também o primeiro anúncio, na verdade, né, entre os Estados Unidos e o Reino Unido em relação às tarifas, né? Então ficou ali decidido que os produtos dos Estados Unidos vão ter uma taxação de 10% para entrar, né, os produtos do Reino Unido entrarem nos Estados Unidos. Em compensação, o Reino Unido também se comprometeu a dar mais espaço para os produtos americanos e também reduziu as tarifas, tá? Para os produtos americanos. Bom, ontem, inclusive, né, foi um dia bastante interessante também para a Bolsa dos Estados Unidos. S&P 500 subiu 0,6 no dia inteiro, a Nasdaq subiu 1,1 e o Dow Jones também subiu 0,6%. Também perspectivas sobre o avanço agora das negociações entre China e Estados Unidos. Os representantes ali dos Estados Unidos, né, o Bessent, ele vai se reunir com as autoridades chinesas em Genebra nos próximos dias e, apesar do otimismo aí em relação aos desdobramentos, né, dessas negociações, o mercado ainda vê com um pouco de ceticismo aí se vai ou não conseguir de pronto ali um acordo com a China, tá? Bom, na Europa, as bolsas também tiveram alta. O estoque 600 subiu 0,5,
também na esteira das negociações com o pacto com o Reino Unido, né, das tarifas. Na Alemanha também, o DAX, o CAC 40 sobe mais de 0,5. Tá? Então foi um dia positivo ontem para as bolsas. Aqui no Brasil, o IFIX, né, o nosso querido índice de fundos imobiliários, que veio registrando fortes altas nos últimos dias, teve uma leve oscilação e acabou ficando praticamente estável ontem, uma alta de 0,05%, praticamente no 0 a 0, desempenho positivo dos fundos de tijolos, tá? Então teve uma valorização média de 0,10% nos papéis de tijolo. Para a economia, né, o que a gente deve olhar agora, né, as atenções ficam voltadas então para os Estados Unidos e China, para ver se eles vão conseguir progredir, né? Então, o secretário do Tesouro, já falei dele, o Scott Bessent, vai se reunir então na Suíça ali no final de semana. E não há indicadores econômicos importantes nos países centrais hoje. Então, um dia mais de pausa, né? Sexta-feira, o pessoal está mais tranquilo hoje, né? Bom, tem ainda, né, 6 membros do Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, devem fazer discursos públicos hoje. Claro, na segunda-feira, se tiver algo relevante, eu trago para vocês. O foco no Brasil é o IPCA de abril, já saiu a prévia, tá? Ficou em 0,43%, puxado pela alta dos alimentos. Mais uma vez, então, temos dificuldades aí em relação a toda a questão, né, de impostos e inflação aqui no Brasil, tá? Infelizmente. Bom, essas são as principais notícias de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos e comentar as notícias aqui comigo. Eu respondo para vocês sempre que vierem esses comentários, tá bom? Forte abraço a todos. Sextou. Bons negócios, trabalhar antes de sextar, hein? Tem mais um pouquinho aí, só mais um pouquinho, e aí é sextou. Forte abraço. Tchau.